Olá a todos, meu nome é César e você está no canal das Antigas 80. Bom, para quem acompanha esse canal, vocês lembram dessas caixas? Bom, essas caixas são as SS 3.0 da Gradiente. E para você que está assistindo esse vídeo e não conhece essas caixas, o que você vai ver no vídeo de hoje? Estou colocando à venda esse projeto de caixa. Sim, projeto, ele precisa ser feito algumas coisas aqui nela e eu vou mostrar tudo isso para você. Tem interesse em adquirir um par de caixas clássico dos anos 90 da marca Gradiente? Continue assistindo o vídeo aí até o final. E também, se você quiser conhecer um pouco dos detalhes de construção e de como você pode acabar encontrando um par de caixas desse com toda essa idade hoje em dia aí no mercado, também continue assistindo o vídeo até o final. Então é isso, repetindo, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80, onde a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90 que realmente vale a pena. Aqui é um exemplo disso, porque na minha opinião a linha, né, Exotec, a linha Exotec dos anos 90 3.0 Gradiente, na minha opinião, nenhuma das peças vale alguma coisa, mas sim, as caixas sim, tem assim o DNA da Gradiente dos anos 80. Então sim, alguma coisa dos anos 80 e alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, a gente conversa aqui. Conhecendo, opinião sincera, dicas, lives batendo papo, histórias, tudo comparativos, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, tá? Então vamos lá, para quem não conhece, a linha Exotec 3.0 é o fim do começo. Eu ainda preciso explicar isso, né? Fim do começo, início do fim, mas você já entendeu. É quando a Gradiente já começou a querer não fazer mais as mesmas coisas que ela fazia nos anos 80, que a gente considera hoje de qualidade. Então, esse equipamento aqui acho que foi lançado em 89, 90, 91, e é a Exotec, ele ainda se chama Exotec, o Exotec clássico, né, que seria o Exotec da linha 2, da H2 e tudo mais. Eles utilizavam esse mesmo nome, mas daí já é o 3.0, que na verdade são equipamentos JVC. Inclusive já fiz vídeos desses equipamentos, já mostrei muita coisa desses equipamentos aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição, ou procure aqui das Antigas 80 SS ou Gradiente Exotec 3.0, você vai encontrar aí, tá? Então aqui é um par de caixas que vinham nesse conjunto, né? E por que você fala que essas caixas elas ainda são assim da era auge da Gradiente? Porque elas ainda têm uma certa qualidade, tá? Apesar de ela ter alguns detalhes aqui modernos, digamos assim, mas sim, elas ainda têm alguma qualidade. Porque as caixas que vieram depois, claro, porque isso aqui é o top de linha, né? Depois veio outros equipamentos e claro que foi caindo o nível aí do equipamento, tá? Mas ainda você tem woofers de boa qualidade, você tem médios de boa qualidade, você tem os tweeters que eram famosos nos anos 80, que são os tweeters de fita, de domo, de fita, na verdade, esqueci o nome certo deles aqui, mas é o mesmo que vai na Concert One, que seria a caixa mais icônica, digamos assim, da Gradiente, tá? Então você tem claro, um acabamento ainda com a madeira bonita e tudo mais. Depois é só preto fosco, laminado com um papel, né? Aqui não, aqui você tem lâmina de madeira ainda, né? Então ela é diferente de uma caixa pós isso aqui. Se a gente for pensar o top de linha da Gradiente, que é o 5.0 depois, já nem vinha com caixa frontal, era caixa pequenininha, aquelas satélites, surround. Então já tinha abandonado caixas torre, como a gente tem aqui no 3.0, tá? Então, mas vamos lá. Que mais? O que você vai fazer nessas caixas? Como que você vai pôr à venda? Eu vou pôr elas à venda exatamente como elas estão aqui, correto? Mas como eu vou falar aqui no vídeo que elas estão, a gente vai testar elas aqui nesse vídeo. Se você já tem interesse, já me chame aí. Ela tem um certo valor por causa disso aqui, não vou explicar isso, você tem que entender que só esses dois tweets aqui já tem um certo valor. Então tem um valor e eu vou colocar vou colocar elas à venda assim, o link vai estar na descrição. Mas aqui durante esse vídeo eu vou mostrar que eu vou fazer algumas coisas nela aqui, tipo o que? Vou fazer uma limpeza, porque ela está bem suja, vamos testar, como já disse, e também tentar colocar aqui no lugar alguma coisa, ela falta uma peça, já vou falar sobre isso. Então vamos lá, vamos tentar entender o que tem aqui. Nós temos os woofers originais, de época, correto? Por quê? Qual é a diferença aqui de um woofer dos anos 80?
que é aqueles com cone branco, né? A diferença é que a gente tem um cone já moderno, que é aqueles de polipropileno, quer dizer que é plástico, tá? Só que o que acontece? Eu vejo aqui uma cola, ó, tá? Eu não sei se talvez essas bordas já tenham sido trocadas. Eu tenho quase, assim, se a gente olha pela cola aqui, ó, com certeza eu acho que as bordas já foram trocadas. Porque o que acontecia aqui? A espuma que era utilizada nesses alto-falantes, ela acabava esfarelando, né? Caixa JBL também, dessa geração, também acontecia muito isso, esfarela. Sony, caixas da Sony, da linha LBT, dos System LBT, às vezes eu vejo o cara vendendo um equipamento LBT com caixa, tudo original, lindo, maravilhoso, e quando você vai ver, o woofer tá sem, só tá o coco lá, só tá o cone, tá faltando a borda, né? Então isso aqui esfarelava. Então eu acho que, ó, pela marca de cola, mas foi muito bem feito, manteve o cone. Melhor, na minha opinião, trocar a espuma do que trocar o cone inteiro, tá? Então a bobina continua a mesma aí. Então ela tem dois woofers de 10, certo? Aqui em cima a gente tem dois médios de domo, certo? E aqui tá o problema, né? Então falta um dos médios de domo. É difícil de encontrar? Não é difícil, né? Você pode até encontrar um domo, ou então trocar os dois para os dois ficarem iguais aqui e tudo mais. Só que eu tenho essa chatice, digamos assim. Por quê? Porque eu queria um Twitter original, né? Então eu queria um Twitter escrito gradiente, o mesmo daqui para simplesmente pôr aqui e acabar. Mas resolver o problema dela era fácil, é só comprar dois médios de domo aí que você encontre hoje e trocar os dois, né? Mas é assim, repetindo, eu vou tentar no final dizer tudo que eu fiz aqui, o que a gente conseguiu fazer, tá? Então tem os dois Twitters. Quando eu testei esses dois Twitters aqui, eles funcionavam perfeitamente e os woofers funcionavam perfeitamente. A madeira está em bom estado, tá sujo aí, vou dar uma limpada, tá em bom estado, vou mostrar a parte de trás. O maior problema aqui, no caso, além do Twitter faltante, você tem aqui o acabamento, né? Então, realmente só faltaria o Twitter aí mesmo, só faltaria o médio mesmo. O maior problema são as telas, porque as telas ainda são feitas de aglomerado, ó. Então você tá eu tô com o tecido aqui das telas, ó, e elas estão quebradas, as duas, tá? Inclusive tá faltando um pino aqui, ó, que é esse pino que vai encaixado aqui. Isso aqui é importante, porque daria para refazer essas telas, né? E usar os pinos originais aqui, certo? Não tem emblema nessa tela. Essa tela não... Aqui tá o pino, ó, beleza. Então se a gente tem o pino para pôr aqui, ó, certo? Eu conseguiria refazer essas telas aqui. Ou então eu vou tentar colar, não sei o que eu vou fazer aqui. Então as telas precisam de uma ajeitada. Aqui você vê que veio solto aqui os dois acabamentos, mas isso aqui é só encaixe. Ver se os encaixes estão perfeitos. Eu só vou encaixar depois que eu limpar o woofer aí. Então basicamente, o que mais tem delas, né? Então tem as telas, vinho com as telas, mas isso aqui só na hora de puxar já quebra por causa do aglomerado. E eu também tenho os manuais originais dessas caixas aqui. Tem os acabamentos ali, ó. É uma caixa que está em bom estado de conservação até. Então é isso. Agora eu vou tentar fazer alguma coisa nela aqui. O que seria? Limpar, deixar funcionando e experimentar o que funciona e o que não funciona, com exceção do médio, e aí sim finalizar para te dizer como que ela vai aí para você, se você tiver algum interesse, tá? Então vamos lá, vou fazer o serviço aqui e já volto. Bom, então eu estava aqui fazendo uma limpeza, olha só a diferença da cor, né? Engraçado, porque essa cor aqui é a mais bonita, mas olha como ela era, tá vendo a diferença aqui, ó, da cor, de onde estava tampado aqui, ó. Mas eu não me recordo dela ser dessa cor mais clara e conforme o tempo ela escurecer, né? Eu acho que não, sabe? Mas tem uma diferença aqui, ó, né? Tava tampado com o acabamento. Outra coisa, eu me lembrei aqui de um detalhe, é o seguinte, eu falei que pode ter sido trocado a borda, mas olhando aqui o tecido da borda, o que acontecia com isso aqui era uma falha dos alto-falantes da Gradiente, que a cola, né, que você utiliza para colar a borda de tecido em um cone de papel é uma, mas um cone de plástico, polipropilênio, teria que ser outra cola. Então o que acontecia com essas caixas? Eu me lembro às vezes de ter comprado uma caixa dessa uma vez, e aí você põe o grave lá, ela fica ploc, ploc, ploc. O que aconteceu? O woofer queimado? Não era o woofer queimado. O que acontecia? Descolava, né? Então essa borda que ela descola do cone, né? Que tem o cone de plástico e a borda de suspensão colada nesse cone. Então descolava isso aqui, e aí óbvio, o woofer ficava trabalhando meio torto, a borda tudo molenga, não tinha rendimento. Então o que pode ter acontecido aqui, ó, e faz tempo que isso aqui foi feito, porque olha a sujeira que tá ali, ó. Olha a sujeira dessa aqui, ó.
Tá vendo? E isso que quando eu peguei elas, elas estavam com as telas. Quebrou as telas na hora de eu tirar, porque ela é uma tela muito ruim, né? Muito fininha ali. Então o que acontece? Mesmo com as telas, elas estavam sujas. Então isso aqui foi feito há muito tempo atrás. Então se aconteceu de descolar o cone da borda, faz muito tempo e provavelmente foi consertado, sei lá, numa assistência da Gradiente, alguma coisa assim. Eles sabiam que isso acontecia com esses cones aí, que é simplesmente descolar a borda, a suspensão do cone, porque provavelmente a cola que era utilizada não é, repetindo, quando você utiliza essa espuma para colar no papel é uma coisa, agora num cone de plástico, colar aqui a espuma tem que ser outra, né? Continuar limpando aí. Bom, então tá aí elas estão tocando, né? Tem aqui o manual, limpei elas aqui, já escutei um pouco. Bom, preciso falar que eu não tenho como escutar as duas juntas, porque o meu aparelho ali, o 246, infelizmente só tem um canal. Então vamos escutar esta caixa primeiro, tá? Então vamos lá. O som está em flat, sem loudness, totalmente em flat. Deixa eu aumentar o volume aqui da minha plaquinha só. A única diferença, ó. Então, infelizmente uma das coisas aqui que aconteceu é que esse médio funcionava e agora não funciona mais. Já dei uma olhada no fusível, não é o fusível traseiro, então infelizmente parou o médio que funcionava aqui. Os woofers funcionam bem. Vou zerar aqui, ó. Certo? Tirar tudo, só deixar o woofer tocando. Deixa eu ver se a gente consegue achar uma... Então eu encontrei uma música aqui pra gente poder escutar os woofers, ó. Tudo zero, aqui no meio. Woofer tocando. Óbvio, se eu fizer isso aqui, tá? Então, woofers aqui, aparentemente ok. Vamos tirar o grave, colocar médio, apesar que o médio tá parado, e vamos testar o agudo ali agora. Vamos ver, ó. Ó. Então, basicamente, essa aqui funciona o tweeter, o médio infelizmente está parado e os dois woofers funcionam, tá? Troquei os fusíveis ali, tem que tomar cuidado com o fusível do agudo, aqui tem que ser meio ampere, aí senão queima e daí já era, tá? Vou trocar a caixa, vamos escutar essa aqui agora, esta agora, vamos lá. Então agora estamos com essa caixa tocando, ó, o agudo, né? Estou testando aqui o agudo primeiro, que era a regulagem que a gente já tinha aqui, ó. Grave no mínimo, médio. Beleza? Não temos médio nessa caixa, então vamos testar o grave agora. Vou tirar agudo, tirar médio e deixar o grave no 50%. Vamos lá. Aqui temos um problema. Bom, aqui eu senti uma coisa, lembrando, eu já estou escutando elas aqui há mais tempo, né? Eu senti que esse woofer aqui, ele dá uma vibradinha, uma vibrada. Mas pode ser o quê? Quando se aumenta o volume, ele toca firme, mas o que pode ser? Pode ser justamente a falta do médio aqui, porque lembra, ela é dutada atrás. Então você tem aberto mais um duto aqui, tá vazando ar por aqui, você entendeu? Então pode ser isso, mas eu vou ser bem sincero, na minha opinião, eu acho que esse woofer aqui, na hora de colarem aqui a borda, eu acho que eles não conseguiram centralizar, então, como se ele tivesse, sabe, vibrando embaixo do volume, fica como se estivesse raspando.
Mas não tá raspando por quê? Porque quando você dá uma apertadinha de um lado aqui ou do outro e praticamente centraliza novamente a bobina, aí ele volta e funciona normal. Então eu acredito que pode ser que tenha que tirar essa borda aqui e tentar refazer a cola dessa borda aqui, a centragem, porque ele dá uma vibradinha aí aos poucos, tá? Então basicamente é isso, tá? Então basicamente é isso. Eu vou vender essas caixas exatamente do jeito que elas estão. Era um projeto aqui pra mim, mas eu poderia tentar fazer isso aqui. Aqui no caso agora vale a pena comprar, que nem eu falei aí no início, comprar 2 médios aqui e colocar os 2 médios. O que vale na caixa são os tweeters e os tweeters estão ok. A única coisa que você tem que tomar muito cuidado é com isso aqui, ó, fusível. Aqui tem que ter um fusível de meio ampere, aqui um de meio ampere, para que se caso venha a dar um pico alguma coisa, queime o fusível e não os tweeters. É por isso que normalmente você encontra essas caixas com esses tweeters aí, ou queimados, porque o cara vai lá e troca o fusível por um fusível maior, que eu já contei isso aqui no meu canal, né? O que acontece? O cara pega uma caixa dessa, vai testar, o fusível tá queimado. Mas também colocaram um fusível de meio ampere, vamos colocar um D2. Aí coloca um D2, aí só que no D2 passa reto e queima o tweeter. Então você perde o tweeter. Aqui os 2 tweeters que são o que valem aqui, o que tem valor na caixa, estão funcionando ok, tá? Tem interesse, as caixas somente retiradas aqui no lugar, vem, escuta, olha bem, né? Ó, a madeira tá bonita, não tá feia não. Dá uma olhadinha nas fotos que eu deixei aqui na descrição. Tem todos os conectores aqui, ó, os porta-fusível, o duto aqui, ó. A caixa tem o selo lá embaixo, ó. A única coisa assim que mais deprecia, digamos assim, a caixa, deixa eu colocar ela aqui, certo? É esse lado aqui, ó. Que aqui infelizmente tem um risco, a pessoa acho que passou um risco e deu uma raspadinha ali atrás, ó. Essa é a caixa que está mais assim feia. O resto, as outras laterais, em perfeito estado. Painel frontal em excelente estado, né? E como eu disse, acompanha o manual original dela aqui, ó. Gradiente Isotec SS 3.0. Vamos dar uma olhada? Aqui você consegue ver ali o negócio dos fusíveis, né? Qual que é a amperagem que você tem que pôr, ó. Fusível e tudo mais. Manual original da SS 3.0. E aqui, só por curiosidade, para te mostrar como é o conjunto aqui, ó. O conjunto original é isso aqui, ó. As 2 caixas, o receiver, o deck duplo, o CD player de 6 discos, um toca-discos que praticamente é um Spectre 90 que vai aqui. Aqui já nessa época já o pessoal já estava abandonando o toca-discos. 2 caixinhas surround, que esse equipamento tem surround, e o rack. Eu tive esse equipamento completo, menos o toca-discos, né? Então isso aqui praticamente para mim, eu tô sendo honesto aqui, um parênteses, né? Para mim não tem valor nenhum essas peças aqui. Apesar de ter gente que gosta do toca-discos, o CD é bom, na verdade, até o CD até que é bom, tá? Mas eu fiquei com as caixas e com o rack. Agora eu vou dispor das caixas e provavelmente em breve, se não tiver outra coisa para pôr aqui dentro, eu vou vender o rack também. Então é isso aí. Projeto de caixas SS 3.0, as últimas torres praticamente fabricadas, torres, né? Tô dizendo porque ela é alta, olha só o rack do R1 ali, ó. É praticamente o tamanho de um R1, né? Então são as 2 últimas torres que a Gradiente fabricou. Elas estão assim para você ir lá, comprar 2 médios e talvez, se tiver que fazer alguma coisa aqui. Isso, o ideal seria pôr o médio aqui e ver se não resolve o problema da bobina aqui, que às vezes é porque o ar, né, tá mais aberto e ela começa a vibrar, tá? E o que mais? E é isso aí. Tem interesse? Retire elas aqui, vem escutar elas aqui. Grande abraço, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Até a próxima. Link para o anúncio na descrição com fotos e o valor que eu estou pedindo nelas lá. Lembrando, valor é puxado, César. Porque se eu arrancar só esses 2 twitters aqui, eu vendo só esses 2 tweets para alguém que queira colocar aí em algum outro lugar, tá? Grande abraço, até a próxima.